Jamendo.com. 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 Boa tarde a todos. Declaro aberta a quarta sessão ordinária de 2025. Alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata 05 de 2025. Ata número 05 de 2025. Aos 20 dias de fevereiro de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a terceira sessão ordinária, sendo a quinta sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 04 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em tramitação o projeto de resolução número 03 de 2025. Dando continuidade à sessão, na sequência, a sessão foi interrompida por tempo indeterminado para emissão dos pareceres do supracitado projeto de resolução. Reabertos os trabalhos e com a concordância de todos, o projeto de resolução número 03 de 2025 foi colocado em votação, tendo sido aprovado em primeiro e segundo turno de forma unânime. Dando continuidade aos trabalhos, foram lidas as moções 2 e 3
de 2025, que homenageiam respectivamente os senhores Matheus Mota e Fábio Muniz. Finalizando os trabalhos, foram lidas as seguintes indicações: 14, 15 e 16 de 2025, as quais, salientou o presidente, serão encaminhadas aos setores competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 27 de fevereiro, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 20 de fevereiro de 2025. Em votação a ata de 05 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários coloque-se de pé, por favor. Aprovada a ata de número 05 de 2025. Teremos nesta ordem do dia a seguinte matéria. Entrando em transição, os seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 2565 de 2025, que altera o Código Tributário Municipal de 2444 de 30 de outubro de 2024. Projeto de lei de número 2566 de 2025, que abre crédito especial no valor de 13.461,80 e determina suas proveniências. Projeto de decreto legislativo entrando em tramitação de autoria do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo de número 3 de 2025, que aprova a prestação de contas do Executivo Municipal de Barracão, exercício 2023. Também teremos a indicação de número 17 de 2025, de autoria do vereador Gedivaldo Carvalho de Freitas. E a indicação de número 18 de 2025, de autoria do vereador Valdinei Batiste. Eu queria aqui cumprimentar o gerente geral do município, o Lima, o Fininho, que veio aqui para explicar à população de Barracão, né, de um projeto, convidar o doutor Carlos, o Evair, a sua esposa Adri, os doutores do nosso município, que estão aqui presentes. Temos uma reunião importante depois da sessão. Cumprimentar também o K2, né? Obrigado pela visita aí. Cumprimentar a Eliane, né? Sempre prestativa, o Carlinhos, sempre pronto a nos auxiliar, a levar à população, né, as coisas mais esclarecidas possível. Cumprimentar os senhores vereadores, os funcionários da casa, a imprensa e a população de Barracão. Eu queria que o Fininho, se pudesse vir aqui na tribuna, que nós pudéssemos colocar em debate o projeto, né, que altera a lei tributária do nosso município. Que esse projeto, nós tivemos uma reunião na prefeitura nessa semana. Para nós, vereadores, já ficou bem explicado, mas para a população que nos assiste, né, que possa ser mais esclarecido. Então, coloco em debate o projeto de lei de número 2565 de 2025, senhores vereadores, que altera o Código Tributário do nosso município. Então, eu gostaria, Ivanor, que você explicasse, né, o que será mudado, a forma, a maneira que será feito. Com a palavra, Fininho. Boa noite ao presidente José Borsato, cumprimentando o José, cumprimento os demais vereadores dessa mesa, cumprimentar a doutora Fábio, aos funcionários da casa, o povo em geral que nos assiste. Então, como a gente teve uma reunião ontem lá na prefeitura, esse projeto é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado que vem que os municípios se adequem dentro da nova PGV, que é a Planta Genérica de Valores. Então, ano passado teve a aprovação da Planta Genérica de Valores,
no projeto de lei 2.444, onde que altera as tabelas e os setores do nosso município. Então, aqui está vindo uma correção para a Câmara de Vereadores. Até então, no projeto antigo, só tinha 5 setores. O setor 1, 2, 3, 4 e 5. Foi criado nesse novo projeto o setor 6, 7 e 8. O que acontece? O setor 1, ele é o setor mais valorizado do município, onde que ele tem a unidade 5 unidades fiscal, ponto 20, que é o valor do metro quadrado. O setor 2, ele tem 4 unidades fiscal. O setor 3, 2 unidades fiscal, ponto 30. O setor 4, 1 unidade, ponto 8. O setor 5, 1 unidade, ponto 8. Das chácaras urbanas, também 1,8. As glebas, 1,8. E os distritos, 1 unidade fiscal. Então, isso vai ser a composição da nova tabela de valores para fins do IPTU 2025. O Tribunal de Contas nos cobra que o valor venal dos imóveis, eles têm que estar no mínimo 70% do valor real. Então, a tabela de cálculo de um terreno baldio, no Código Tributário anterior, ele era 0,6 da unidade fiscal. Ele foi reduzido para 0,20. Da área construída, ele era 0,22 e ele voltou, a nova unidade fiscal, a nova tabela vai ser 0,10. Então, nós vamos ter que fazer todos os cadastros novamente no setor de tributação, todos os cadastros, porque tinha muita disparidade de IPTU no nosso município. Tinha gente pagando pouco e gente pagando demais. Então, com essa nova tabela, a gente vai fazer todo um cadastro de novo, das 5.400 cadastros que nós temos no município, para cobrar um IPTU justo da nossa população. Né? Nós temos um pessoal de bairro, das vezes, que estava pagando mais IPTU do que o pessoal do centro. Né? Então, com essa nova tabela de valores aqui, a gente vai adequar os setores e os valores conforme está essa planta em anexo. Também lembro que quando eu estava ainda gerente geral, no Tribunal de Contas, eles ficaram uma semana na prefeitura, foi recomendado que se fizesse, né, essas mudanças, né, então por isso tem, e essa questão da gleba, né, e das chácaras urbanas foi criado com o plano diretor, é isso? Isso, sim. Então eu coloco em discussão, senhores vereadores, se há alguma dúvida, que daí já o Fininho possa esclarecer. Senhor presidente. Uma palavra ao Leandro, né? Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, os funcionários da casa. Cumprimentar nosso secretário de saúde, doutor Carlos, sua esposa, a dona Adriana, cumprimentar o gerente geral do município, Luciano Lima, cumprimentar o Ivair, ex-servidor do fórum e servidor ainda do nosso município em licença, né? Cumprimentar aqui os funcionários da prefeitura que estão aqui presentes, a Eliane, o Carlinhos, cumprimentar os nossos procuradores, cumprimentar o secretário de tributação, o Ivanor, que está aqui nos dando alguns esclarecimentos, cumprimentar a imprensa, Douglas Lara, suplente de vereador, presidente do MDB de Barracão, cumprimentar o Massucato, proprietário do K2, que está presente também, sempre uma satisfação podermos receber a população, cumprimentar toda a imprensa e cumprimentar em especial a população do município que nos acompanha através da transmissão ao vivo desta sessão. Senhor presidente, eu acho que só é importante nós frisarmos, e eu gostaria que o secretário pudesse estar colocando, para que haja o entendimento e a compreensão da nossa população, porque muitas vezes, quando se fala em tributos, quando se fala em IPTU, a população já fica com o cabelo em pé. Nós sabemos das dificuldades econômicas e financeiras que o país atravessa, e as dificuldades que a nossa população enfrenta. Então, muitas vezes, quando se fala de tributos, todo mundo já fica preocupado e todo mundo já fica esperando que possa vir um aumento ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é importante nós colocarmos, e o secretário solicito que faça isso, para a população, de que nós não estamos aumentando
IPTU. Não está sendo feito nenhum aumento de valores de IPTU. O que está sendo feito é uma regulamentação e aí, em alguns casos, isso que o secretário acabou de informar, nós temos, e eu muitas vezes procurei a tributação, ainda quando o Domingos era o secretário de tributação, com reclamações e com cidadãos do nosso município fazendo uma comparação. Mas eu moro lá no bairro Copasa e estou pagando menos IPTU de quem mora alguma propriedade ou alguma residência no centro da cidade. E sempre houve essas reclamações por parte da nossa população, porque muitas vezes, e o secretário de tributação explicava isso para nós durante a reunião que nós, os vereadores, fizemos com o quadro dos funcionários do município, de que muitas vezes o cidadão que vai construir lá no bairro Copasa, ele faz um financiamento no banco. E o banco exige de que o valor seja o valor real, né, do imóvel, do terreno. E aí, muitas vezes, aqui no centro da cidade, tem um terreno, uma residência que está com o valor venal desatualizado. Isso dá diferença na hora do cálculo. Então, esse projeto de lei que nós vamos aprovar é para que possa ser feito esse recadastramento de todos os imóveis do município, e aí sim, dentro daquilo que o secretário acaba de dizer, dentro de no mínimo uma diferença, uma disparidade de 70% do valor venal, seja equiparado os valores. Inclusive, em alguns casos, como o secretário acabou de dizer, uma alíquota até será baixada, né? Mas que poderá dar um valor no IPTU, tendo em vista de que o valor venal desse imóvel está muito baixo. Por exemplo, um terreno que hoje está lá num valor de R$35 mil e que ele tenha de comércio um valor aí de R$100 mil, provavelmente vai haver alguma alteração. Mas isso somente para sermos justos, eu penso, né? Esse pelo menos é o meu entendimento, para que nós possamos ser justos e para que todo mundo pague um valor real do valor do imóvel que ele possui no município, para que não haja essa disparidade e para que não haja tanta reclamação da forma que nós recebemos da população na comparação. Mas lá no centro da cidade o cara paga 300, eu aqui no bairro estou pagando 500. E a gente ouve muito isso. Mas é pelo fato do valor venal desses imóveis estarem desatualizados. Então, com isso, será atualizado e a gente espera que esse trabalho seja feito o mais breve possível, para que aí nós possamos realmente estar cobrando o valor justo. Então eu gostaria, senhor presidente, que o secretário deixasse muito claro para a nossa população, de que nós não, porque muitas vezes recai sempre o peso das decisões tomadas e dos projetos aprovados, recai sempre sobre a Câmara de Vereadores. Mas os vereadores aumentaram os impostos, os vereadores aumentaram o IPTU, porque vai ter pessoas, e esse é o meu entendimento, e me corrija o secretário se eu estiver errado, que vai pagar um pouco mais do que está pagando. Como vai ter algumas pessoas que daqui a pouco vai pagar um pouco menos. Vai ser feito de forma justa. Então, para que essas pessoas... mas a Câmara de Vereadores aumentou o IPTU. Não está sendo aumentado nada na alíquota dos valores do IPTU. Está sendo feito um projeto para que nós possamos ser o mais justo possível e que todos paguem diante do valor do patrimônio que possui. Então, eu gostaria só que o secretário explicasse que nós não íamos ter aumento de impostos sendo aprovado hoje na Câmara de Vereadores. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bem colocadas as palavras do vereador Leandro. Deixar também a população que isso também é uma recomendação do Tribunal de Contas. O prefeito que não fizer isso, acredito que é a nível de Brasil, não sei, mas Estado do Paraná, o prefeito estará abrindo mão de receita. E isso, todo mundo sabe que isso dá cassação. Quer acrescentar mais algo, Fininho? Não, só... Uma outra coisa que eu lembrei também, que na reunião, os simulados que foram feitos, como vocês perceberam, alguns imóveis aumentaram alguma coisinha, outros imóveis, né, o valor do IPTU baixou em alguns bairros, porque agora será dividido, né, a cidade por cinco categorias, digamos assim, né, 5 setores, né. Claro, com uma casa no bairro Pinheirinho não tem o mesmo valor de uma casa do centro. Então agora será, pelo plano diretor, será regulamentado isso, né? E se fazendo justiça também, né, às pessoas que pagam o IPTU. Sim, fica à vontade, vereador Valdinei. Minha saudação, senhor presidente, caros colegas, já todos aqui nominados, né, nos honra a vossa presença, também aqueles que nos assistem, nos ouvem. Eu creio assim, nós devemos trabalhar por aquilo que é o correto e o verdadeiro, né, e o justo. Nós vamos debater critérios que serão técnicos, certamente haverá
avaliação em cima de critérios bem sólidos, né? Não brotará da imaginação de ninguém, né? Serão fundamentadas as decisões. E nós não podemos, né, barrar isso, no sentido de que o que é técnico e o que é justo tenha validade e seja aplicado a todos. Seja aplicado a todos. Então, se nós temos um plano diretor que mapeou a cidade, né, e estabeleceu valores diferenciados, o que é justo também, né, e os imóveis localizados nesses setores, eles merecem uma apreciação própria do seu estado e da sua localização. Então, eu creio que nós não vamos ditar normas aqui, nós vamos reconhecer aquilo que será estabelecido, né, por uma empresa capacitada, né, que terá, e ela tem essa depois obrigatoriedade do segmento. Então, não é para prejudicar ninguém, não é para favorecer ninguém, é para ser justo, né? A justiça, ela tem que ter um parâmetro que alcance a todos os cidadãos e a todos os imóveis dos cidadãos de uma forma igual e impessoal. A impessoalidade, ela deve valer nesse momento, né? Então, eu creio que não terá problema a aprovação. E as lamúrias, elas sempre existirão, porque cada qual joga pelo seu interesse próprio, né? Isso é uma regra. Mas nós não podemos também nos dobrar a isso, porque, né, como foi falado, tem alguns que terão algum valor acrescido, justamente, alguns poderão ter o valor, né, diminuído, justamente. Nós somos servos e devemos ser servos do que é justo. Simplesmente isso. Obrigado. Muito bem colocado as palavras do vereador Valdinei, muito bem colocadas. Demais vereadores, com a palavra o Gedivaldo. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, doutora Fábio, o Fininho, Beto, o Alfredo e os demais mencionados aí, sejam muito bem-vindos nessa casa. Então, sou favorável, Fininho, totalmente favorável, só que espero, em meio a tantas irregularidades, que esse valor, que mais do que justo vai ser cobrado, que volte, pelo mínimo uma parte para a população em prestação de serviço. Coisa que hoje está sendo favorecido A ou B e não o C e o D. Está tendo muita desigualdade, senhor presidente, nessa parte. Então, deixo aqui o meu esclarecimento. Sou totalmente favorável, mas dentro de alguns ajustes que deverá acontecer no município. Que favorecemos todos iguais, não somente A ou B, com o retorno desse imposto. É isso aí, senhor presidente. É isso aí. Até porque, no final de todo esse processo, bem provável que o valor líquido ao município não vai aumentar. Só vai ter a questão de regularizar os setores mais valorizados e menos valorizados. Foi feita algumas simulações, por exemplo, o bairro Pinheirinho, por ser dobrado, né, assim o bairro Copasa, o bairro onde que é mais, o bairro Jardim Capanema, por exemplo. Então isso foi feito, não foi... foi para os engenheiros, a questão do plano diretor, aonde separou as áreas mais valorizadas e as menos valorizadas. Então pode ter certeza que no conteúdo geral não vai ter nenhum aumento de renda ao município, mas sim mais que se faça a justiça, né? Aqueles que moram num lugar onde o valor do imóvel é menor e aqueles que têm um valor de imóveis maior. Demais vereadores? Com a palavra o vereador Tássio. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutora Fábio, os vereadores, o doutor Carlos, o Ivair, a imprensa, o nosso gerente geral, o Pazim, a Eliane, o Carlinhos, o Fininho, a todos que estão presentes aqui, o Laércio, nosso amigo K2, e dizer, e boa tarde à população também, e dizer à população de Barracão que foi dividido em setores. E o executivo tem o mapa dos setores. Então, nós temos um mapa aqui, não está bem visível, mas tem o mapa dos setores de onde vai ficar a separação
dos 5 setores do município. Então, tem o setor do centro, tem o setor dos bairros, tem o setor das glebas, como o Fininho estava explicando. Eu acho que isso é importante, eu acho que é a gente salientar, Fininho, que temos os mapas de setores e foi feito um estudo por setores. Então, é isso aí. Eu acho que, como o Mano estava falando, que o investimento desse não vai ter cobrança a mais, não vai aumentar a carga de imposto, de arrecadação, e também torço que seja bem investido, e com certeza vai ser. É isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Tássio. Demais vereadores? Mais alguma dúvida? Presidente, eu acho só para esclarecimento, né, o secretário pode esclarecer, nós já tínhamos 5 setores no município criado, né? Então, o que nós hoje estamos nesse projeto, nós vamos criar, são mais 3 setores, o 6, o 7 e o 8, que não existia ainda as chacras urbanas, as glebas urbanas e os distritos administrativos, que são os distritos Siqueira Belo e o distrito que ainda não está, acho que totalmente legalizado, o distrito da São José, né? Mas o setor 1, 2, 3, 4 e 5 já existia, né? Então agora só dentro desse projeto vai ser feito essa regulamentação e vai ser feito, então, aquilo que disse o Valdinei, as coisas de forma mais justa e que cada um pague mediante o valor do imóvel que possui. Seria isso, obrigado, presidente. Bem colocado, vereador Leandro, como nós já sabemos do projeto, mas a população, às vezes, né, não tem esse conhecimento. Então, obrigado, Fininho. Quer deixar suas... Não só agradecer ao gente. Cumprimento o senhor presidente, estendo aos demais senhores edis, a todos os presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. O projeto de lei 2566, o valor dele é de R$ 13.461,80. Isso se refere a 2 exercícios, esse valor, exercício de 2024 e 2025. São recursos que pertencem à PAI, Associação de Pais, né, dos Excepcionais, são pais e amigos dos excepcionais, e é um recurso que já vem há muitos anos e que, para a PAI poder receber esse recurso, mas com a mudança na nova lei de licitações, nós estudamos e entendemos melhor, a melhor maneira seria firmar um convênio com a PAI, porque da forma como o município estava repassando anteriormente na antiga lei de licitações, nós fazíamos uma compra direta do prestador e pagava o professor de música. Como nós temos, essa própria Casa de Leis aprovou a possibilidade do município firmar convênio com a PAI, que a gente já tem outros convênios também, que a entidade se beneficia do município para poder receber recursos tanto na área da assistência, que já recebeu, na área de saúde. Esse é da assistência social, então é um valor proveniente de recursos recebidos de 2024 e parcelas que serão creditadas em 2025 pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que trata-se do componente do piso de transição de média complexidade, repasse fundo a fundo. Então, os recursos serão repassados para a PAI através de termo de fomento, convênio. O município vai firmar um convênio, havendo a apreciação, a aprovação dos senhores edis, o município vai estar habilitado a firmar o termo de fomento, né, um convênio com a PAI, para poder repassar esse recurso, onde eles utilizam para atender os 141 alunos lá na entidade. Nós frisamos aqui no projeto de lei que será utilizado, então, para o pagamento de monitor, aulas de música, que serão realizadas na PAI, conforme a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que é o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com deficiências e suas famílias, do Sistema Único de Assistência Social do município de Barracão, conforme o plano de trabalho apresentado pela PAI. Então, a PAI fez um plano de trabalho, que inclusive a gente enviou cópia também para essa Casa de Leis, que eles vão utilizar exatamente para esse fim específico, mas o município vai repassar o recurso e a PAI vai fazer o pagamento. O termo de convênio firmado é registrado pelo município lá no Tribunal de Contas, como os demais.
o município alimenta no Tribunal de Contas o repasse que é feito, e a APAI acessa lá no Tribunal de Contas e lança todas as despesas, né? Documento de despesa, pagamento, é feita uma análise e depois apreciação e aprovação, ou não, se houver irregularidade. Até hoje não tem ocorrido nenhuma. Frisamos também nesse projeto de lei que os recursos referentes ao exercício de 2024 serão repassados à APAI em parcela única, porque esse recurso já está em conta, já ficou em saldo em 31 de dezembro. Como não é um recurso do município ou do Fundo de Assistência Social, é um recurso que pertence à APAI, ele encontra-se lá em conta, aguardando regularização documental, que seria a aprovação da lei, firmar o convênio, para nós podermos repassar para a APAI. E as parcelas, a parcela única, então, de 2024, e os recursos de 2025 será repassado conforme o crédito que será realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, entrando mensal, após a entrada do crédito, o município fará o repasse, daí mensalmente. Primeiro entra o crédito, aí o município somente é repassador, nada além disso. O crédito especial é pelo motivo que, como se trata de um recurso de proteção especial, dentro do orçamento do município na proteção especial, nós não tínhamos a previsão ainda para subvenções sociais. Como nós chegamos ao entendimento que essa seria a melhor maneira, mais transparente e mais visível para esse repasse, estamos criando através de crédito especial para o repasse de 24 e 2025 e para o próximo exercício agora na votação da LDO, que até 15 de abril vai estar nessa Casa de Leis, nós já pretendemos prever, dentro da assistência social, na proteção especial, as subvenções sociais. Aí não haverá necessidade de abrir esse crédito anualmente. Então, restou em conta em 31/12, 6.729,20, que se refere a 2024, e uma previsão de arrecadação para 2025 de 6.732,60. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Alguma dúvida, senhor vereadores? Com a palavra, o Leandro. Senhor presidente, como sempre, agradecer a presença da Eliane, e a Eliane, pela competência e pela experiência, e pelas vezes que já veio na Câmara de Vereadores, ela sempre, todas as perguntas que nós iríamos fazer, ela parece adivinhar, e já vai nos dando as respostas enquanto fala. Então, mas é um projeto muito simples, né? Um projeto que vem, e quando se fala de APAI, né? Quando se fala dessas entidades, é difícil alguém ter algo a questionar. Claro que existe toda a questão de legalidade, mas é um projeto que não tem nem como nós discutirmos, né? A Eliane já, como sempre, na sua prestatividade, nos traz todas as informações. Eu teria algumas perguntas, mas a Eliane, durante a sua fala, já me respondeu. Então, só agradecer a presença da Eliane, como sempre, aqui, nos tirando todas as dúvidas, pelo trabalho que presta ao nosso município e pela forma que nos sempre cordialmente nos atende lá na contabilidade do município. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Demais vereadores, alguma dúvida? Então, agradeço a Eliane, sempre disposta a vir aqui esclarecer. E dizer também, Eliane, que vou te incomodar bastante, porque assim fica mais claro, mais tranquilo para todo mundo entender, e também a população de casa entender, né? Porque a gente já tinha... Então, assim, havendo aprovação pelos senhores, nós já vamos fazer a abertura do crédito no orçamento, repassar o recurso referente a 2024 para a APAI, né? Claro, primeiramente, formalizar o convênio, né, a parte legal, realizar o repasse, e, posterior a isso, haverá prestação de contas durante o período, né, que vai ter um período no convênio também. Mas, em nome da administração, agradecer a parceria de todos os vereadores e colocar o setor de contabilidade sempre à disposição também. Qualquer dúvida, é só chamar que a gente está aí para atender, tá bem? Muito obrigada. Obrigado, Eliane, bem colocado. Juntos, né, a gente resolve as questões com mais agilidade e com mais celeridade. E coloco também em debate o projeto e o decreto legislativo de número 3 de 2025 e pediria ao nosso
controlador interno, Carlinhos, que vem até a tribuna para nós dar uma orientação, para que possamos, né, aí colocar em discussão e aprovação, né, as contas do governo de 2023. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Mais uma vez aqui nessa casa, nós temos aí esse decreto legislativo que é a aprovação de contas do Executivo referente ao exercício financeiro de 2023. Os senhores devem estar aí com o projeto em mãos e nós tivemos uma peculiaridade, ele veio ressalvado, né? E é importante que a gente esclareça esses detalhes, porque a partir de 2022 nós tivemos uma mudança na metodologia de aprovação da prestação de contas do Executivo. Aos que já estão habituados com as prestações de contas anteriores, vocês podem observar que existia lá alguns itens obrigatórios lá no escopo de análise, que é o que nós chamamos de análise de gestão, né? Como vocês bem sabem, o chefe do Poder Executivo ele tem que observar alguns critérios estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no que diz respeito aos limites constitucionais obrigatórios ali de gastos com educação, 25%, os 15% de saúde, observar os limites de gasto com o pessoal lá estabelecido na LRF. Então, basicamente, a prestação de contas da área de gestão, ela vinha com esse escopo. Inclusive, é o escopo básico da minha análise enquanto controlador do município, né? Eu tenho que, anualmente, elaborar o meu relatório de análise de gestão. O chefe do Executivo dá a ciência e esse relatório, até 2022, ele ia anexo à orçamentária e o atendimento da análise de gestão. E a ressalva é justamente pela análise de governo. O que ocorre? Como o tribunal começou a avaliar o governo, a atuação governamental em 2022, ele não tinha parâmetros, né, que estabelecesse o que era mais eficiente ou menos eficiente do ponto de vista governamental. Chegando-se em 2023, então já tinha o parâmetro estabelecido em 2022. E o apontamento que veio relacionado às nossas contas foram basicamente ali em 3 áreas. Então nós tivemos as notas lá de 2022 e 2023 nós tivemos uma redução em algumas notas. É uma análise muito complexa porque eles consideram a média do Estado, eles consideram se houve um decréscimo de mais de 5% com relação à nota anterior, mas vamos falar especificamente da administração financeira, que está ali, inclusive, que nós tivemos uma nota de 3,96 em 2022 e 2023 de uma nota de 3 de pequeno porte, como né, que a área pública ela tem um fluxo da despesa pública, que é o empenho, liquidação e pagamento, né? Isso está estabelecido desde 1964 na Lei 4320. Então, nós sabemos que nós temos que empenhar, nós temos que liquidar e nós temos que pagar. Isso é empírico, né? Por meio da experiência que nós, servidores que trabalhamos na área de execução orçamentária, a gente sabe disso. Só que o tribunal ele precisa que isso esteja no papel, esteja formalizado, que esteja estabelecido numa norma local. E nós não tínhamos uma norma, nós não tínhamos que fosse uma instrução normativa que dizia, quando vocês forem empenhar, liquidar e pagar, o fluxo começa daqui, o ordenador de despesa é esse, precisa fazer esse procedimento, enfim. Nós não tínhamos estabelecido isso quando, ano passado, a gente baixou um decreto, né, o decreto da execução da despesa, onde cria todo esse fluxo de pagamento. E tanto é que, segunda-feira agora, saiu a nossa nota já, a mesma nota que foi estabelecida aí, para o exercício, porque essa de 2023, saíram as notas de 2024.
e a gente acabou ali na administração financeira, que era a nota mais baixa que nós tínhamos, nós saltamos para 6,58. Então a gente dobrou lá a nota dos 3,20 que está apontado ali na prestação de contas. E então, assim, eu vejo particularmente, do ponto de vista da controladoria, muito positiva essa análise de governo, porque a gente vai desencadear a formalização dos processos e dos procedimentos de gestão, né? Para vocês terem uma ideia, eu peguei a média do Estado. Então, nesse item administração financeira, a média do Estado é 4,44, e nós já estamos com 6,58. Então, nós já superamos a média dos municípios todos. Uma coisa também que é importante a gente frisar, que nós vamos pegar a média da saúde, porque nós temos saúde, educação, assistência, administração financeira, regime próprio de previdência e transparência e relacionamento com o cidadão. E na saúde, a média do Estado é acima de 7. Mas quando nós vamos ver a política pública de saúde, tem um negócio chamado POP, que o Valdinei que foi secretário de saúde, o Dr. Carlos, que hoje vai saber, POP, que é os procedimentos operacionais padrão. A saúde já tem muito estabelecido, que é uma política lá de 1990, lá nos anos 90, então ela já tem muito estabelecido seus fluxos de trabalho, né? Se acontecer isso, vai para onde? Vai para esse lado. Se não acontecer, vai para esse. Então, os fluxos de trabalho da saúde são muito bem estabelecidos, não é à toa que as notas do Estado, a média é maior que 7. E já a administração financeira, os municípios normalmente trabalhavam assim, cada um de uma forma, não que não executasse seu trabalho. Então, o tribunal ele quer padronizar isso. Nós tivemos, eu e Eliane, acho que em setembro do ano passado, em Curitiba, onde nós tivemos conversas com os auditores lá do Progov, o Eduardo Chinor, que é o coordenador do Progov no Paraná, e num passado não muito distante, vocês aí, quem sabe, vão saber de casos parecidos, que o gestor saía e entrava um novo gestor e até computador era apagado, né? O gestor não tinha acesso nem a dados. Hoje o que nós temos hoje? Além de nós trabalharmos com sistemas praticamente online hoje, os sistemas cloud, nós precisamos estabelecer fluxos. Nós desenvolvemos, né, Eliane, manual de abertura de crédito. Nós sabemos como nós abrimos crédito, se é crédito suplementar, de reforço de dotação orçamentária, se é crédito especial, né? Isso aí nós sabemos como fazer e como encaminhar o projeto de lei para essa casa. Mas tem que estar isso definido no manual. E nós criamos os manuais no ano passado. Manual de aberturas de crédito, manual de elaboração do PPA, que inclusive nós temos que enviar o projeto esse ano, manual da LOA, né, manual de retenções, manual de fluxo da administração tributária, por exemplo. Então, assim, foram criados vários manuais e por isso que a nossa nota agora para do exercício 24, ela já veio muito melhor, porque quando o tribunal faz o questionamento, ele quer que coloque a evidência de que existe aquela norma no município. Para vocês terem uma ideia, em 2024 nós tivemos 50 interlocutores no município que responderam questionários. Diretores, coordenadores, nutricionista, coordenador de transporte escolar, as farmacêuticas, as enfermeiras responsáveis pelas unidades básicas de saúde, a parte administrativa, ouvidor geral, ouvidorias, enfim, todas, relacionamento com o cidadão. Então nós tivemos 50 pessoas no município que receberam um questionário do tribunal para exatamente chegar nessa avaliação ali que está constando ali na prestação de contas 23. Que a partir de, provavelmente, outubro desse ano, começa o novo ciclo que vai ser da prestação de contas de 2025. Então, essas melhorias, eu acredito que vão acontecer, porque nós, enquanto servidores, nós somos desafiados a implantar essas melhorias, né, em todas essas áreas, e a gente tem trabalhado junto, aí eu particularmente, enquanto na função de controlador geral do município, tenho trabalhado com os secretários para que a gente identifique aonde existe lá uma situação que precisa ser regulamentada, né? Então isso com certeza, de agora em diante, na parte de avaliação de governo, eu imagino que vai trazer assim, resultados bastante positivos. Em debate, senhores vereadores, alguém tem alguma dúvida? Então, Carlinhos, agradeço muito de coração pela tua aula para nós
Obrigado mesmo. Então, a gente clareia, né? Às vezes a gente tem umas dúvidas, né? Então mudou algumas regras aí. E passo a palavra, quero encerrar algumas considerações. Não, eu quero agradecer a receptividade sempre aqui, até porque também eu atualmente estou respondendo pela controladoria dessa casa, que por sinal teremos que enviar a prestação de contas, né, até o final de março. Hoje recebi inclusive a instrução normativa do tribunal dando as orientações de como vai ser a prestação de contas. E me coloco à disposição, porque muitas vezes assuntos bastante complexos e que exigem um tempo maior e sentar e mostrar normas e gráficos, né? Eu sei que às vezes aqui na tribuna fica um pouco inviável, mas eu me coloco à disposição. Alguns de vocês muitas vezes vão lá na prefeitura e me procuram, a gente conversa e me coloco à disposição de todos aí. Muito obrigado. Obrigado, Carlinhos. Obrigado mesmo, muito bem explicado, muito bem a orientação para que nós possamos prosseguir. Então, debatido os projetos, passo a palavra ao Renan. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, os funcionários da casa, a imprensa, a escrita e falada e os demais nominados aqui nessa noite. Senhor presidente, eu peço a suspensão da sessão aí para emissão dos pareceres. Então, senhores vereadores, suspenda a sessão por tempo indeterminado que possa ser, né, o parecer dos projetos debatidos.
Jamendo.com. 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 Reabro os trabalhos e passo a palavra para o vereador Renan Vanim. Senhor presidente, a comissão é favorável, então, e eu dispenso a leitura, tenho o parecer jurídico favorável também, e peço ao senhor presidente que o projeto da APAI seja votado em primeiro e segundo turno, e os demais só em primeiro turno. Senhores vereadores, coloco em votação em primeiro turno os projetos de lei de número 2565 de 2025, número 2566 de 2025 e projeto de decreto legislativo de 03 de 2025. E o projeto 03 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, fiquem de pé, por favor. Aprovado em primeiro turno os projetos de lei de número 2565 de 2025, de número 2566 de 2025 e o projeto de decreto legislativo 3 de 2025. Senhores vereadores, então coloco em segundo turno o projeto de lei de número 25/2566 de 2025 em segundo turno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado por todos. Em segundo turno. Em sequência, peço que o diretor da casa leia as seguintes indicações. Indicação de número 17 de 2025, de autoria do vereador Gedivaldo Carvalho de Freitas. Indicação número... Isso. Indicação número 17 de 2025. Que através do setor competente e após estudo de viabilidade técnica e orçamentária seja executada pavimentação asfáltica ou calçamento com pedras poliédricas na rua José Valiati, no bairro Alvorada, conhecido como Bairro das Bananeiras, visando instalação de rede de energia elétrica no local citado. Vereador Gedivaldo Carvalho de Freitas. Com a palavra, o vereador Gedivaldo. Então, senhor presidente, essa minha indicação, ela é uma obra que já era há tempo para ser efetuada. Isso aí é uma promessa política do ano de 2020, que o prefeito Jorge prometeu, inclusive eu estava junto, lá quando foi prometido calçamento, a regularização dos terrenos, rede de água e de luz. Realmente foi regularizado os terrenos, 18 terrenos com casas ganharam escritura e ficou faltando as demais obras. No ano de 2022 foi jogado fora um dinheiro lá através de um meio-fio, que sem projeto algum, para a instalação da rede de água. Foi instalada a água, mas a Copel não aceitou a ser instalado a luz. Então, não foi dado continuidade
nas obras e aquele meio-fio acabou se perdendo lá. Então eu peço aos órgãos competentes, por ser um bairro dentro da cidade, que providencie o mais rápido possível. E além do mais, as casas, elas estão correndo um sério risco lá, vereador Leandro Marcos. Tem muito gato de luz, inclusive está vindo luz de dentro da Argentina para o Brasil. Então, os órgãos competentes que peguem e providenciem, senhor presidente, o quanto antes. E aproveitando aqui a minha fala, também o vereador Tasso colocou há uma sessão atrás na imprensa que o município está andando. Vereador, em 2024... Por favor, Gedivaldo, só fique focado na indicação, por favor. Tá bom, eu só peço palavra livre depois, senhor presidente. Seria isso aí, por enquanto. Solicito ao diretor que faça a leitura da indicação 18 de 2025, de autoria do vereador Valdinei Batiste. Indicação número 18 de 2025. Que o chefe do Poder Legislativo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Após estudo de viabilidade técnica e orçamentária, e havendo o entendimento dos demais vereadores, a Câmara de Barracão se associa à CANSOP, Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná. Vereador Valdinei Batiste. Com a palavra, autor da indicação. Senhor presidente, caros colegas, nós temos, a nível de região, uma associação que já conta com 46 anos de fundação. E toda uma expertise, né, que traz aí luzes para a busca de solução para problemas que muitas vezes são comuns aos municípios, pela nossa identidade aí cultural, a nossa tradição aí de ocupação da região, né? Nós temos uma história comum, né? Os municípios, eles são unidades da confederação, mas a história são muito parecidas, né? Com alguns detalhes aí que são particulares. E essa soma de esforços e soma de experiências das câmaras que regem os municípios, elas são compartilhadas na associação, na CANSOP. Nós contamos aí a Associação da Saúde, né, que hoje era a antiga RSS. Nós hoje temos o CONSUD. Muitos frutos a gente colhe pela participação, pela organização a nível da região. Nós temos várias outras associações. E eu creio que seria, e está sendo, uma perca nós não compartilharmos aí dessa expertise, de todo o conhecimento histórico que poderá trazer luzes aí a questões particulares do nosso município e localizadas pela nossa não participação na CANSOP, que é a Associação aí das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná. Então eu creio que seria de bom senso, né, nós termos essa proximidade com essa associação, nós contribuirmos com o conhecimento que a gente já é portador e compartilharmos com aquilo que eles nos oferecem, né, com aquilo que nos oferecem. Nós temos várias ações organizadas, eu participo num grupo de WhatsApp, me adicionaram, né, e eu participo. Teve uma ocasião que eu participei, outro dia do encontro, né, pela possibilidade de agenda. Eu estava transportando pacientes em Francisco Beltrão e até que as consultas se realizavam, eu esteve no momento lá na reunião da CANSOP. Lá eu descobri que não éramos sócios, mas são assuntos bem pertinentes lá, debatidos e levantados, que dizem respeito também à nossa vida aqui do município de Barracão. Então eu pediria, né, encarecidamente aí, que se apreciasse essa possibilidade, que nós pudéssemos fazer parte, né, desse grupo maior, né, e compartilharmos a experiência e o aprendizado que eles têm e podermos contar com isso aí também como ferramentas para a solução dos nossos problemas locais e as demandas aí que a região toda apresenta, que nós fazemos parte. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Valdinei pela indicação aí, serão todas encaminhadas aí aos setores competentes para que possam ser apreciadas.
Senhores vereadores, eu vi ainda ontem um colega meu que dizia algo muito importante. O legislativo tem que ser moderno. Nós temos que mudar a história. Nós temos que legislar fortemente. Não são somente os vereadores, nós temos fiscais, mas também buscar recursos, ajudar, né, o executivo para que o nosso município ande para frente. Então vamos modernizar essa casa, modernizar. Então é muito importante isso. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para quarta-feira a sessão ordinária a ser realizada em 6 de março de 2025, na próxima quinta-feira, nesse local e horário, encerro a sessão. Senhor presidente.